Bom, vamos conversar agora com o Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da Faculdade ESPM aqui em São Paulo, para falar justamente a respeito desse acordo, né, que, como nós mencionamos agora há pouco, foi firmado entre a Ucrânia e a Rússia para fazer esse escoamento dos grãos que são produzidos na Ucrânia por meio ali do Mar Negro. Professor, bom dia aqui para o senhor, seja muito bem-vindo ao CNN Sábado. Esse acordo, né, que foi feito pode significar um começo de diálogo, né, entre esses dois países? É uma boa notícia em meio a esses 5 meses de guerra? Bom dia, Daniel, bom dia, Nicole, bom dia a todos que nos escutam, né? A tua expressão é boa, né? Pode significar, sim, uma iniciativa, pode significar, sim, um passo à frente, não é? No sentido da paz, evidentemente, no sentido de conter algum processo da guerra, né? Quando nós olhamos o nome que toda essa ação teve, né? Iniciativa para o Mar Negro, resume bem, é uma iniciativa, é um ponto à frente. Essa iniciativa, ela tem 2 ângulos muito fortes, Nicole. O primeiro deles é uma ação prática quase humanitária, né? Nós temos real, assim, bem concreto, países africanos na beira da fome, até personalidades muito significativas do mercado financeiro estão avisando dessa situação. Nós estamos falando de Senegal, nós estamos falando de Nigéria, nós estamos falando de países pobres que precisam realmente de um preço de trigo mais aceitável. É isso que nós vamos ter, né? Nós temos 20 milhões de toneladas de trigo e milho estocados na Ucrânia e, de alguma forma, a ação da ONU e a ação da Turquia abre um espaço para que isto saia. Então, nós temos, saia da Turquia, alcance isso. Metade do consumo nesses países muito pobres, pense em Eritreia, por exemplo, é comprado do trigo ucraniano. Este é um lado. Há um segundo lado, Nicole. O segundo lado é uma carga, uma ação que é de puro pragmatismo diplomático, cheio de simbolismos. O primeiro desses simbolismos é o que apareceu muito com pouco destaque. Os ucranianos se negaram a apertar a mão dos russos. Isso tudo tem um simbolismo diplomático importante. Os ucranianos, de alguma forma, se negaram a assinar o mesmo papel que os russos. Ótimo. Tudo isso tem um significado de que os ucranianos mantêm a iniciativa. A realidade é um pouco diferente. O quadro, quando nós olhamos para essa situação dos simbolismos, nós percebemos que certas situações, e aí sim é que é bem iniciativa, a ONU entrou nesta jogada por pressão dos russos, porque a ONU é diretamente algo que representa todos os países, não só o Ocidente. O que é que os russos receberam para abrir esse mercado, essa abertura de mercado para o trigo ucraniano? Primeira situação que os russos receberam é a garantia de que todos os navios, de que todas as companhias de transporte, de seguros, que vão transportar produtos russos não sofrerão sanções. Isto quer dizer fertilizante, não é só trigo ucraniano. Isto quer dizer fertilizante, isto quer dizer petróleo. Este entrave está superado, a concessão foi feita. Há uma segunda concessão, Nicole, que é muito importante para nós entendermos esse processo. Por isto que os russos abriram de novo o gás para os europeus. Aquela famosa turbina da Nord Stream 2, o gasoduto, que estava lá no Canadá e presa pelas sanções, foi devolvida aos russos na quarta-feira. Este clima de avanço resume bem essa ideia de iniciativa. Professor, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de tuitar ali, na verdade colocar no Telegram, que ele fala assim: olha, o ataque de Odessa mostra que a Rússia não vai encontrar maneiras de não respeitar o acordo. Isso prova apenas uma coisa: não importa o que a Rússia diga e prometa, encontrará maneiras de não implementá-lo. É um vídeo que ele publicou há pouco no Telegram. E também, além dessa repercussão, da gente analisar essa fala dele, queria que o senhor falasse também do papel da Turquia, especificamente nesse ponto que a gente está trabalhando.
Ô, Daniel, você tocou num ponto bem legal, viu? Que é a ação da Turquia. Esse ponto é importante, né? Que o Zelensky, que o presidente Zelensky faça uma reclamação de mais um ataque russo, sei lá, faz parte do jogo, isso acontece, os russos avisando o que eles podem fazer. É esse o sentido, né? A ação da Turquia é diferente. A Turquia foi escolhida pelos russos para ser o país negociador. Tem um recado implícito nisso. Daniel, você tem toda a razão de destacar a Turquia. Por que Turquia? Por que não foi, por exemplo, o Canadá? Por que não foi, por exemplo, a Dinamarca? Por que não foi, por exemplo, outros países que se ofereceram? A Turquia tem uma carga simbólica, como nós estávamos falando, bastante relevante. A Turquia é um aliado respeitado pelos russos. Atrás da escolha da Turquia está a mão forte dos russos, garantindo que a Turquia continuará no lado deles para segurar, para impedir, para controlar, ou pelo menos para delimitar termos da entrada daquelas dois países do Báltico, do Mar Báltico, Finlândia e Suécia. Em outras palavras, o jogo diplomático, o xadrez diplomático se amplia, e principalmente, de alguma forma, com um aliado confiável dos russos. Este sinal é fundamental para que a gente entenda por que as negociações avançaram. Se vocês me perguntarem por que este acordo foi assinado, eu vou responder de uma forma muito clara. Porque a água está batendo no pescoço de todos. Russos estão preocupados, essencialmente, com a continuidade e prolongamento da guerra. Tem limites para ele. A Ucrânia precisava esvaziar os silos, porque ela tinha que iniciar a próxima safra. Daniel, são 22 milhões de toneladas estocadas, eles não têm aonde pôr a nova safra. Isso vai aumentar a crise ucraniana. O PIB ucraniano vai cair 1/3. Os europeus, não é preciso nem dizer. Eles estão, de alguma forma, percebendo a dificuldade para substituir o gás russo. Em outras palavras, chegou a exigência de que todos sentassem à mesa. A ONU foi chamada exatamente para administrar essa aproximação. Professor, esse acordo, né, demorou aí alguns meses para ser firmado. Um dos receios por parte da Rússia era de que essa saída, esse escoamento, né, dos grãos fosse utilizado para que a Ucrânia recebesse armamento. Por outro lado, os ucranianos estavam com receio de que os russos, que eles pudessem se utilizar militarmente também dessa abertura, né, para poder fazer aí mais ataques, né, ao país. E agora a gente teve então esse ataque que aconteceu ao porto de Odessa, e eu até gostaria de voltar nessa questão com o senhor, que o Daniel pediu para o senhor comentar anteriormente. É já uma sinalização do que pode vir, de que a Rússia pode sim se utilizar desse acordo militarmente, né, para atacar ainda mais a Ucrânia? Nicole, a expressão que você usou, que ela pode se usar desse acordo para fazer isso, não há dúvida nenhuma. É impossível que você, de alguma forma, tenha uma confiança absoluta de que a ação dos russos será uma ação absolutamente dentro das regras. Não é o que está acontecendo, né? Nós não podemos esperar santos em guerras. Isso não existe, né? É evidente que os russos, que estão numa posição de força, eles controlaram toda aquela fatia do leste europeu, desde Kharkiv até Odessa, eles fecharam essa fatia. Qual é o grande problema qual é a grande demanda para não apertar a mão dos russos? A guerra para Zelensky, é o que está embutido nesta frase de Zelensky. A guerra só termina para Zelensky com a devolução dos territórios anexados pelos russos. Ora, é muito difícil que isso aconteça, mas é compreensível que Zelensky queira isso. É exatamente esse o quadro. E é compreensível também que Zelensky tema que aquele aviso, foi importante você lembrar disso, aquele aviso de Sergei Lavrov, o poderoso ministro das Relações Exteriores russa, de quarta-feira passada. Prestem atenção, porque nós podemos também aumentar os nossos objetivos. Em outras palavras, nós podemos avançar além do Donbas,
na direção do que era aquela primeira fase da guerra, que era tomar o norte da Ucrânia. Talvez a ONU tenha se apressado em atender os russos exatamente para dificultar, ou pelo menos para adiar, ou pelo menos para impedir esse avanço russo, que ele vai, de alguma forma, virar se a Ucrânia não concordar com os termos russos para a negociação. Professor, essa semana a gente viu também o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversando com o presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor ouviu essa conversa entre os dois? Olha, a princípio, Daniel, o que me pareceu que estava mais ou menos, vamos dizer assim, o pano de fundo dessa conversa é principalmente o agronegócio brasileiro. De alguma forma, a Ucrânia é um importante fornecedor de mercadorias agrícolas. O Brasil está seriamente preocupado, como todos, com a chegada dos fertilizantes. Nós recebemos uma quadra de fertilizantes, mas essa quantia de fertilizantes vai até outubro. Daniel, quando nós olhamos o preço dos fertilizantes, nós nos assustamos. Entre dezembro e junho, os fertilizantes subiram 80%. Em alguns, potássio, por exemplo, 120%, 80% na média. É evidente que o agricultor brasileiro, sereno, bem informado, está olhando para essa realidade e dizendo: o que será a minha próxima safra? O presidente Bolsonaro, de alguma forma, reagiu a esta pressão dos agricultores e bem. Conversar com Zelensky tem sua importância. De outra realidade bem diferente é atuar como um partner importante na solução da guerra. Isso eu acho que é, vamos dizer dessa forma, um pensamento muito bom, muito variável, mas bastante limitado. Como nós estávamos falando, interlocutor real são aqueles que ativos ali, inclusive dos russos. Turquia. Não é o caso nem de Dinamarca e provavelmente não será o caso do Brasil. Professor, voltando à questão do acordo, né? A partir dele, as exportações desses grãos e dos fertilizantes, ela vai poder voltar ao normal, né? Coloco aí entre aspas, no sentido do que era antes desse conflito começar. Nicole, veja, o que aconteceu na sexta-feira? O simples anúncio ontem, o simples anúncio do acordo derrubou o preço do trigo na Bolsa de Chicago. O trigo caiu quase 22%. Isso é um primeiro sinal, não é? De que se nós normalizarmos, pelo menos, as relações econômicas com a Ucrânia, que voltem a ter efetiva distribuição no mercado, porque o acordo não será instantâneo. Não é que, de repente, nós vamos conseguir retirar 22 milhões de toneladas. Há uma promessa de que nos próximos 10 dias se elimine as minas para passar os navios mercantes. 2, uma ideia de em torno de 5 milhões de toneladas por mês. Está feito o roteiro. Está mais ou menos desenhado o roteiro. Em 4 meses nós vamos ter inverno. 4 meses todos vão ter mais serenidade para sentar, para discutir. Nesse momento, de algum modo, o preço do trigo e o preço, quiçá, o preço dos fertilizantes se estabilize. É isso que está sendo pensado. Exatamente por isso, a ONU entrou como fiadora desse acordo, é esta a expressão, ela é a fiadora desse acordo, de 2 lados. Os russos param de atacar e, de alguma forma, os navios, o transporte seguro de navios não sofrem sanções. Em outras palavras, a cadeia de produção em torno do agronegócio ucraniano volta a funcionar. Esta é a boa notícia. Foi exatamente esta boa notícia que derrubou o preço do trigo na sexta-feira. E tomare, derrube o preço dos fertilizantes para garantir, inclusive, as nossas próprias safras aqui no Brasil. Professor Leonardo Trevisan, sempre um prazer conversar com o senhor aqui na CNN. Obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês pelo convite.